Não sei se estremecemos ao ouvir estas palavras históricas de Jesus. Elas vêm reproduzidas nos três sinóticos. Estas palavras históricas de Jesus. E que as diz, desta terceira vez, apenas aos 12. Que vão com ele, atrás dele, não à frente, nem ao lado. Vão atrás, distanciados, porque vão assombrados. Quer dizer, eles vão, não é assombrados de admiração, vão assombrados como que encandeados, não estão a entender nada de Jesus. E portanto são os obtusos, os casmurros, os que não entendem nada, não entendem a patavina do projeto político maiúsculo de Deus Criador Abá, que Jesus é entre eles e com eles. Por mais que Jesus lhes explique em particular. E é a última tentativa que vai fazer ao grupo dos outros. Chama-os à parte. Convoca-os ao seu lado, consigo, e vai. Aos outros já não. Eles levavam medo, mas sabiam para o que iam. Sabem para o que vão. E estão com Jesus. O outro grupo está todo inteiro com Jesus. No outro grupo são sobretudo as mulheres. As mulheres e algum homem de origem estrangeira que estão imigrados ali, que já são filhos de imigrantes e que já nasceram certamente em Jerusalém, então são judeus por nascimento, mas não por sangue. E portanto era assim, um judeu de segunda ou terceira classe. E estes, como já não têm tanta carga ideológica judaica na sua mente, no seu cérebro, na sua cabeça, muito menos no seu inconsciente, parece que são os que vão entender, acabam por entender melhor o projeto do reino, reinado de Deus, de Deus Criador, que Jesus anuncia, que Jesus é, que Jesus pratica, que Jesus vive e que Jesus espalha, difunde e tenta fazer nascer, despertar, acordar, erguer-se de dentro para fora de cada ser humano, de cada uma dos que o escutam. Vão que caminham. Portanto, vocês se estremecem ao ouvir estas palavras históricas de Jesus, ditas aos 12. Ditas aos 12. O que lhe vai acontecer? Eles têm a cabeça cheia de outros projetos. Projetos de poder. Jerusalém para eles é outra coisa. Os dirigentes que estão em Jerusalém são outra. Eles têm outra visão totalmente oposta, antípoda da de Jesus, sobre Jerusalém e sobre os dirigentes que lá estão. E, portanto, cada vez ficam mais fora deles, quer dizer, cada vez ficam mais arredados, cada vez ficam mais de pé atrás em relação a Jesus. Pois bem, este terceiro anúncio é precedido, ainda no mesmo capítulo 10, para entendermos, temos de estar isto no contexto do próprio Evangelho de Marcos. É precedido de uma narrativa que também tem muito de teológico, embora com raízes históricas, com parte de uma certa experiência e vivência histórica, de 1, 2, 3, 4, ou 10 ou 20 pessoas que se manifestam perante Jesus, como aqui está um deles a representar-se, que não tem nome e portanto está a representar todo esse conjunto de gente que ao longo destes 2 anos de missão de Jesus, o anunciar o reino, o reinado de Deus Criador, podem ter alguma vez feito conversas e levantado questões no género com Jesus. E então o Evangelho de Marcos faz aqui uma narrativa teológica, aproveitando todos esses elementos, todas essas experiências, essas vivências, com diferentes personagens, com diferentes indivíduos,
e cria uma narrativa com um personagem concreto para dar ênfase à sua narrativa teológica. Porque os Evangelhos, os 4 Evangelhos em 5 volumes, são narrativas teológicas. Já sabem. Mas têm que ser lidas e escutadas desde o princípio ao fim, do primeiro versículo do primeiro capítulo ao último versículo do último capítulo, têm que ser escutadas, lidas e escutadas, sobretudo escutadas, como tem que ser tudo escutado como narrativa teológica e não como um relato jornalístico ou como um relato histórico. Porque senão passamos a tomar assim tudo à letra e não sabemos interpretar. Se eu sei à partida que é uma narrativa teológica, eu então depois vou perceber o que é que todos aqueles ingredientes com que a narrativa teológica se constrói nos querem dizer. Porque o importante não é o que as palavras estão a dizer, é para onde elas apontam. Isso é que é boa notícia. O que elas estão a apontar, o que estão a significar, a realidade que estão a apontar, que estão a significar. E que normalmente passa despercebida aos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos, quando andamos aqui na história, seja que não está prevenido, não vemos a realidade, vemos só a encenação da realidade. Quer dizer, a gente não se orienta pelo conhecimento direto. A própria concepção da sociedade e do mundo já está escondida. A nossa concepção é uma concepção ideológica, chama-se isso a ideologia. E é a ideologia que é ensinada desde criança, já a recebemos na família de uma maneira geral, já a recebemos nas catequeses, já a recebemos nas escolas, já a recebemos até nos infantários e pré-primárias, já a recebemos depois nas escolas secundárias e já as recebemos e vamos culminar tudo nas universidades. Quanto mais catedráticos, pior. É verdade. Mais ideologia. E refinadíssima. E justificadíssima, fundamentadíssima. Mas tudo aldrabice, tudo mentira. Porque é tudo de forma tão sofisticada, para ainda esconder mais a realidade. E então, aqui, são sempre, os Evangelhos são narrativas teológicas que furam, partem, quebram, rompem com esse véu, com essa ideologia, com esse manto. E fica só a realidade. Portanto, narrativas teológicas para que se possa perceber a realidade que normalmente os nossos sentidos não veem, porque a ideologia não deixa e a idolatria também não. Porque ideologia e idolatria são duas palavras para dizer praticamente o mesmo. Ideologia mais laica e idolatria mais religiosa. Mas dizem praticamente o mesmo. As duas têm a função de esconder a realidade, o real. Com a agravante de que a idolatria também até tem a função tremenda de esconder Deus Criador à vaca, que nunca ninguém viu. E converte-o num ídolo que já se vê. E como já se vê, também já se manipula. E nisso os sacerdotes são todos hábeis desde o princípio. Não é só agora no século XXI. Ainda foram mais hábeis no princípio em manobrar, em manipular esse ídolo, esse Deus ídolo que eles próprios projetaram, criaram. E depois, claro, se tem o Deus e eles são os seus intermediários, os seus porta-vozes, os seus intérpretes, os seus representantes únicos, têm todo o poder. Então estamos a perceber, têm todo o poder, isto é automático. E as populações coitadinhas lá ficam subjugadas, são depois catequizadas nessas mentiras e ficam todas subjugadas perante aqueles dirigentes, aqueles sacerdotes, monstros sagrados. Não se lhes toca, não se pode dizer mal, mesmo que façam disparates, até o disparate que eles fazem é uma coisa boa. E tudo lhes é tolerado porque eles são os monstros sagrados. Sem eles nós não chegamos a Deus, nem Deus chega a gente. Ó ídolo! Então, ó Deus que adorava. Está bem? É por isso que os sacerdotes, também do século XXI, não me perdoam que lhes esteja a abrir os olhos da vossa mente cordial. Até já.